assim, que eu acho que esse tema ele vai perpassando várias searas. E eu fiquei com vontade depois da gente falar mais sobre os diversos tipos de exclusão. Porque a gente trouxe aqui a perda gestacional, mas tem outros tipos de exclusão que acontecem dentro do sistema, né? Ontem eu estava vendo lá o curso lá de formação, né? E aí falando assim, às vezes um comportamento do filho que é pela exclusão do pai, assuntos que a gente já trouxe aqui, né? Uhum. Lembrando de casos que a gente discutiu de exclusão de outros, de companheiros anteriores do pai e da mãe, né? Que Hum. por causa disso a gente pôde vir. Então acho que a gente podia depois talvez trazer essa temática assim, eu tento a falar que assim que é do potencial da inclusão. Para mim, eu penso assim, que força que tem esse movimento, né, de incluir todos que fazem parte, tantos que a gente não sabe que foram excluídos, né, mas quanto aqueles que a gente ou voluntariamente, né, exclui, conscientemente exclui, ou que ainda que inconsciente exclui também. Então, não sei se sobre essa temática da perda gestacional você queria trazer mais algo específico. Não, assim, eu acho que tem várias coisas que dá pra gente conversar, né, Aham. sobre essa questão da perda gestacional, mas acho que deu para esclarecer aí, pelo menos, né, os tipos de perdas e as possíveis consequências para o casal, para os filhos, né? E aí, não sei, se alguém Eu tiver acho alguma que pergunta também, mas a acho que Bíblia deu para ter uma pergunta. noção, né? Uhum. Assim, eu dei meu relato aqui de eu vivendo a consequência de uma perda no meu sistema, né? E também que acho que é É, porque às vezes a gente projeta no outro assim, o comportamento dos nossos filhos, mas particularmente, além de ter nossa. vivido esse episódio, né, de ter tido eu uma perda gestacional, que eu vivia saber né, por meio de constelação, mas eu também tinha essa perda sabida no meu sistema, assim. E é mesmo dar esse relato de como isso mudou, assim, de várias coisas que não faziam sentido. Eu falo assim, gente, não é possível eu querer duas coisas tão distintas, não é coerente comigo, assim. Tem alguma coisa que eu não me reconheço nisso, assim. E depois que eu fiz esse movimento de inclusão desse irmão que não pôde nascer, é como se aquilo ali pacificasse, é como se eu reconhecesse assim, nossa, isso aqui era seu e eu estava trazendo comigo como uma forma de preencher esse lugar que era seu, né? E outro movimento que eu acho que fez muito sentido depois dessa inclusão foi aquilo de reconhecer quando eu conquisto algo, é por mim e por você também, porque você não pode vir, eu sou quem sou, eu estou aqui, né? Porque no caso foi uma perda pregressa a minha chegada. Então eu não sou a primeira filha, eu sou só a segunda. E isso traz também uma série de consequências, né? Então, às vezes, a gente fala muito dos efeitos que a gente observa no outro, né? Nos nossos filhos, por exemplo. Mas é muito interessante ver os efeitos que tem em nós, que passamos também, né? Por um processo de perda gestacional. É, no nosso, ou de irmãos, né? Que viriam antes ou depois, né? É, você deu aí seu exemplo, né? E eu também tive irmãos não reconhecidos, assim, que não, perdas gestacionais que não eram reconhecidos, eu fiz a inclusão, eu percebo, assim, para mim foi um alívio, né? É isso que você traz, assim, quando eu fiz essas inclusões, das perdas que minha mãe e meu pai teve, não sei, eu senti, assim, uma paz muito profunda no meu coração, assim, né? Algo realmente se acalmou e a partir disso, com o tempo, assim, eu fui percebendo consequências. Comecei a buscar um caminho só, né? Eu também buscava vários caminhos, comecei a buscar um caminho só, uma sensação de pacificar, né? De algo se pacifica aqui internamente, e aí eu consigo fazer um movimento mais focado naquilo que é meu mesmo, né? Então, para mim também, eu vejo que foi muito transformador na minha vida, né? Eu tinha uma questão realmente na área profissional, que eu acho que fez teve muito sentido, e também de uma certa angústia interna, assim, né? De uma sensação de angústia, de uma sensação meio de falta de algo, e eu acho que essa inclusão dos irmãos, para mim, trouxe muito mais leveza, assim, trouxe muito mais uma paz mesmo, né? Essa para mim foi a experiência. O que mais que você tinha falado aí? Que na hora que eu tava. Você Sobre. tinha... Não, sobre essa questão das peças, assim, da diferença que traz, né? Dos Eu acho impactos, assim, né?
quando a gente, na verdade, assim, eu tive a oportunidade de vivenciar os dois lados, né? Então, assim, Ah, não só a experiência da percepção, igual você trouxe, assim, do que muda para a lembrei. geração futura, né, para os filhos, quanto para nós que também já passamos. E que isso, na verdade, é um tipo de exclusão, mas que existem, né, outros tipos de exclusão para além da perda, que eu acho que a gente podia trazer, em conversas futuras, né? Tá, a gente pode trazer esse tema, né, assim, de falar, talvez até na próxima live, os outros tipos de exclusão do sistema, né, além das perdas gestacionais. Mas aqui eu ainda queria, eu tava, me perdi aqui que eu queria falar, eu lembrei, que enquanto mãe também, né, isso que eu queria falar, assim, eu incluí meus irmãos e isso fez diferença para mim. Enquanto mãe, quando eu percebi que houve uma perda gestacional e eu fiz essa inclusão, algo também se pacificou no meu coração. Assim, para mim, né, essa sensação de que eu percebi as consequências nas minhas filhas, mas eu percebi uma consequência para mim também. Assim, uma sensação de estar mais ampla mesmo, né? De algo, quando eu incluo as meninas, eu tenho uma sensação de família mais completa, né? Assim, de que algo que estava faltando finalmente encontrou um lugar, assim. É mais leve para mim, enquanto mãe das minhas filhas, né? E para minha família. É bem interessante isso. É difícil de explicar porque é no campo sutil, mas ao mesmo tempo há uma percepção de que essa inclusão, né, traz paz também em todos os sentidos aí, né? Certamente. E assim, e para além do seu núcleo familiar também, eu imagino, né? Assim, eu acho que é como se todo, assim, do seu núcleo, micronúcleo familiar, você e o Sérgio e as meninas, né? Eu imagino que de alguma forma isso se reverbera em todos que fazem parte ali. Certamente tem um impacto, assim, né, da minha experiência, tão logo eu descobri e que saiu, assim, eu fiquei pensando, nossa, mas isso é tão intangível, mas depois eu fui associando, nossa, faz sentido, assim, e eu vivenciei um luto muito estranho, que eu falava assim, isso, assim, de onde que tá vindo isso, né, assim, e aí que eu fui sentindo ainda mais, falei assim, não, então realmente isso, de fato, mexeu muito comigo, porque realmente fez muito sentido, né. E aí eu lembro de contar também pro Thiago, ele falou assim, nossa, e eu acho que ele falou assim, tá louca? Que absurdo isso. E ele falou assim, não, mas eu acho que faz sentido também. E aí foi engraçado, porque assim, eu falei assim, nossa, eu vou falar e eu já vou ouvir um monte de coisa. Porque assim, é difícil de falar assim, nossa, aconteceu. Como aconteceu? E aí, Aham. e é muito interessante de ver, assim, né? Eu comentei com a Cecília também, falei assim, filha, você teve uma irmãzinha que não veio. Aí ela perguntou assim, essa irmãzinha mora onde? Falei, mora lá no céu. Aí ela, então tá bom, então lá uma estrelinha lá no céu, junto da T, que é a nossa cachorrinha que morreu. Falei, ela tá lá junto. Foi o jeito que ela teve de elaborar aí que eu consegui É, passar. Então, assim, de alguma forma, aquilo ali fez sentido para todo mundo que estava diretamente envolvido, né? E é engraçado porque a gente fica com isso. receio, porque você fala assim, mas como que eu vou explicar que aconteceu isso, né? E aí, mas na verdade, quando aquilo de fato aconteceu, toca muito fácil as pessoas, né? Toca. As pessoas acolhem, né? Eu falo isso assim com as clientes que falam assim, como que eu vou contar isso para meus filhos, né? Tipo, às vezes crianças de 6 7 8 anos falam assim, nossa, mas eles já entendem, e eu vou falar isso para eles, vão falar o quê? Eu falo assim, como a TV, né? E aí os relatos são sempre esses, que as crianças ficam super felizes, que as crianças acolhem aquilo assim, nossa, eu tenho um irmão, e eles porque aquilo ali é verdade, eles já sabiam na alma daquilo. Então, quando eles entram em contato com essa verdade a nível externo, assim, né, a nível tangível, palpável, eles podem falar sobre isso, eles sentem, na verdade, um alívio. E eles ficam muito bem e eles ficam muito felizes. Eu tenho vários relatos de mães que contam isso, né, que contam essa questão de quando contaram para os filhos, né, dessa perda gestacional, que elas também não sabiam, sabe? E aí as crianças ficam muito felizes mesmo, assim. É impressionante, né? Porque aquilo que é verdade, é o que eu falo, assim, a verdade ela ressoa no coração de todo mundo, né? Por mais que às vezes algumas pessoas têm resistência, né? Mas na hora que a gente se permite entrar em contato com aquela verdade, aquilo cai no nosso coração assim e nos traz uma paz incrível. E para as crianças também, e para todo mundo, né? Então, Uhum. todo mundo que está
que faz parte daquela verdade, daquela realidade ali, elas são tocadas né, e isso faz bem para todo mundo, assim. Ah, bom demais. Não.